Graça e paz, igreja. Bom dia. Estou feliz de estar aqui nesta manhã, principalmente porque vejo que a nossa comunidade está entrando num novo ciclo, num novo tempo. E, como os irmãos sabem, eu vim de uma igreja que tinha algumas dificuldades, né? Uma igreja que não era fraca no evangelismo, e o meu ministério atuante é evangelismo. Era uma igreja fraca, ou nem aceitava, né, o ministério apostólico e profético. E agora nós estamos entrando assim, nesse novo ciclo. Eu creio que vai haver um romper de Deus na nossa vida, né? O meu primeiro ministério é o ministério evangelístico, e o segundo ministério mais atuante, mais forte na minha vida é o ministério profético. Então, fico muito à vontade, muito feliz de poder falar sobre esse ministério, o ministério profético, e principalmente Elias. Amém, irmãos? Então, eu creio muito no ministério profético, e quero que você feche os teus olhos e que nós oremos em nome de Jesus. Eu quero começar esse culto profetizando. Pai querido, em nome de Jesus, viemos aqui nesta manhã, ó Deus, e a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, e ela penetra a ponto de dividir a alma, o espírito, juntas e medulas. E essa palavra, Senhor Deus, ela é a verdade que nos liberta. E nós queremos profetizar e queremos declarar que essa palavra vai se cumprir nesta manhã, em nome de Jesus. E queremos dar ordem agora a toda a força contrária, a todo espírito ladrão da palavra, a todo espírito contrário que se levanta contra a palavra do Senhor nesta manhã. Nós damos ordem em nome de Jesus. Retire-se desse lugar agora. Declaramos esse lugar santo, lugar separado para a ministração da palavra viva e eficaz do Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí, me ajuda, irmão. Aleluia. Nós vamos usar como base 1 Reis, capítulo de número 17, e vamos ler apenas o versículo 1. Amém? Glória a Deus. Diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Pai, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração te sejam agradáveis, em nome de Jesus. Queridos, como guisa de introdução, e para uma compreensão mais adequada deste versículo, nós precisamos ir até o contexto e sabermos um pouco da história desse profeta chamado Elias. É fato que as Escrituras não nos dão muita informação sobre esse profeta. O que sabemos sobre Elias é o que o historiador judeu Joséfos nos diz. Ele nos diz que Elias era natural da cidade de Tisbe, uma pequena cidade da Galileia, e que seus pais provavelmente também eram profetas, e foram mortos pela sacerdotisa de Azera, Jezabel, esposa de Acabe. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, nos diz assim: E ele mesmo, Elias, porém se foi ao deserto, e para salvar a sua vida, e veio e se assentou debaixo de um zimbro,
e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Quando Elias, ele diz, não sou melhor do que meus pais, ele estava dizendo com isso que seus pais também foram provavelmente profetas, e foram perseguidos, e foram mortos por Jezabel. Então, o contexto, queridos, era de grande perseguição. Jezabel estava matando os profetas do Senhor. E no mundo espiritual, essa entidade que estava sobre a vida desta mulher perversa, essa entidade é conhecida hoje por aqueles que trabalham em libertação, por aqueles que trabalham em cura interior. Os grandes aí da nossa nação, como Neuza Etioquia e outros, eles denominam Jezabel, esse espírito, esse principado, como matadora de profetas. Tal era, querido, grande a perseguição que Elias estava enfrentando. Amém, irmãos? E outra coisa importante que nós precisamos saber sobre Elias é que Elias, ele foi um homem de Deus, ele foi um homem extraordinário. O seu ministério foi tão marcante, o seu ministério foi, na verdade, marcado com o sobrenatural. Amém, irmãos? Era um ministério incomum. Enquanto muitos profetas, eles se escondiam nas cavernas com medo, Elias, ele se posiciona. Elias, ele se levanta com muita autoridade. Elias tinha autoridade até sobre a natureza. Elias era tão incomum que o Espírito Santo manda Tiago colocar na sua carta que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Por que ele faz isso? Porque, queridos, a manifestação dos atos de Deus na vida de Elias são tão sobrenaturais que alguém poderia pensar que Elias não era um homem. Poderiam pensar que Elias era um anjo, ou Elias era um ser completamente incomum. Mas então, por isso o Espírito Santo faz com que Elias escreva na sua carta, que faz Tiago escrever na sua carta, que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões. Um homem comum. Isso tudo quer dizer que o mesmo Deus, queridos, que estava em Elias, é o mesmo Deus que está em nós. Glória a Deus. Amém, irmãos? Olha que coisa tremenda. O mesmo Deus que estava na vida de Elias, Ele está em nossa vida. Está em nós. Então, por isso, Tiago disse em Tiago, capítulo 5, verso 17, Elias era homem semelhante a nós. Amém? Sujeito aos mesmos sentimentos. E orou com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Amém, irmãos? E nesta oportunidade, eu quero ver com vocês, nesta manhã, 3 princípios chaves de Elias, que fizeram dele um homem de Deus. Amém, irmãos?
Quantos princípios chaves nós vamos ver essa manhã que fizeram de Elias esse homem extraordinário, esse homem que foi usado por Deus. Quantos princípios? 3. Amém? O primeiro deles, o primeiro princípio chave é que Elias, ele tinha certeza da realidade de Deus. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, apenas a parte A, ele diz assim: tão certo como vive o Senhor. Olha o que ele está dizendo. Essas são as primeiras palavras do profeta. As suas primeiras palavras como profeta, ele está dizendo: tão certo como vive o Senhor Deus. Deus, para Elias, estava vivo. E Elias, ele não tinha dúvidas a respeito disso. Deus é real, irmãos. Porém, quem de nós aqui não teve dúvidas a esse respeito? Quem de nós aqui nunca ficou com dúvidas a respeito se Deus realmente existe, se o mundo espiritual realmente existe? Lembro-me que no início do meu ministério, não uma vez, várias vezes, vinham na minha cabeça, na minha mente, dúvidas a respeito se realmente o mundo espiritual existe, se realmente tudo isso que eu prego é realidade, se realmente tudo isso que eu falo é verdade. Quem já não teve esse tipo de dúvidas? Levante a mão, quem nunca teve essa dúvida? Todos nós já tivemos essa dúvida. Queridos, não é fácil para nós crermos, sermos convictos a respeito de algo que nós não vemos. Não é fácil você ter convicção a respeito do mundo espiritual e que o mundo espiritual, ele existe. E eu creio que são muitas coisas que geram essa dúvida em nosso coração. Mas eu creio que aquilo que mais pega, e que eu creio pode ser aquilo que mais gera dúvida no nosso coração, é o mundo físico, o mundo da matéria, o mundo onde nós vivemos. A.W. Tozer, no seu livro A Procura de Deus, ele fala sobre o mundo físico e o mundo espiritual. E ele diz que no mundo físico, o mundo físico, ele exerce uma pressão para que nós venhamos a acreditar que o que é real é aquilo que nós vemos, e aquilo que nós não vemos não é real. Ele diz no seu livro que nós vivemos num mundo barulhento, que exige ser reconhecido como único e verdadeiro, com uma onipresença de coisas visíveis. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo, olha, nós vivemos num mundo barulhento que exige ser reconhecido como único. Ele exerce uma pressão sobre nós, para que venhamos acreditar que o que é real é aquilo que você vê, e aquilo que você vê não é real. E ele exerce essa pressão, de que maneira? Com uma onipresença de coisas visíveis. Para onde eu olho, eu vejo matéria. Eu olho aqui para frente, estou vendo matéria, irmãos. Eu olho para a esquerda, eu vejo essa parede, eu vejo matéria. Eu olho para a direita, eu vejo matéria. Eu olho para trás, eu vejo matéria. Eu olho para cima, eu vejo esse teto, é matéria. Os meus pés estão sobre a matéria. O meu corpo é matéria. É uma onipresença de coisas visíveis. E nós não nos apercebemos. Mas essa onipresença de coisas visíveis gera em nosso coração que o que é real é aquilo
que você vê. E aquilo que você não vê não é real. Mas o que é real não é aquilo que você vê. O que é real é aquilo que você não vê. O que é real em mim? É o que você vê ou é o que você não vê? É o que você não vê. Tira o que é real em mim e cairá diante de vocês um amontoado de pele, carne, ossos, um tanto de gordura, diga misericórdia, e nenhum cabelo. Porque o que é real não é o que você vê, é o que você não vê. Amém, irmãos? Elias, ele tinha convicção de que Deus era real. Deus era real, por isso ele diz, tão certo como vive o Senhor, tão certo como vive Deus. Elias era convicto a respeito do mundo espiritual, ele era convicto a respeito da existência de Deus, porque Deus, queridos, ele é espírito. A palavra de Deus diz, olha, Deus é espírito. Você vê o espírito? Não. Mas ele é real. Queridos, essa certeza que Elias tinha, a Bíblia chama de fé. Amém? Fé. As Escrituras nos dizem que por causa da fé deles quem? Dos homens de Deus do Antigo Testamento, eles obtiveram um bom testemunho. Amém, irmãos? E entre eles estava Elias. Vejam que o escritor aos Hebreus nos diz em Hebreus capítulo 11, verso 1 a 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir a partir do que não vemos. Ora, Deus é espírito, e Ele cria todas as coisas pela sua palavra. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E Deus foi criando todas as coisas a partir da sua palavra. O visível veio a existir do invisível. Dá um glória a Deus aí, irmãos. Sabe o que tudo isso quer dizer? Deus é real. Deus é real, aleluias, aleluias. O Espírito Santo te trouxe essa manhã aqui para que você saia daqui convicto a respeito da realidade e da verdade de que Deus é real. Deus é real, irmãos. Nas minhas dúvidas, às vezes eu pensava, poxa, Adão e Eva. E uma vez eu estava ali no Thalia, pregando para um rapaz, e eu falava sobre Adão e Eva. E aí tinha a dona da lanchonete, vocês estão conversando sobre a Bíblia, né? Adão e Eva, né? Comeu a maçã, tipo assim, sabe? Ironizando. Né? E eu, tempos atrás, quando vinha essas dúvidas no meu coração, um dia eu disse, poxa, eu vou fazer o seguinte, se não é criacionismo, então o que é? Evolucionismo? Quando você vai estudar o evolucionismo, tem que ter muita fé para acreditar naquele troço. É pior do que qualquer outra coisa, irmão. É mais ilógico do que qualquer outra coisa. O criacionismo é muito mais lógico. Existe um ser inteligente que fez todas as coisas. Agora, você pegar uma explosão no universo, o caos, ele se transforma em ordem, em harmonia. Tem como acreditar um negócio desse?
Amém, irmãos? A convicção, a certeza da existência de Deus gerava no coração de Elias ousadia e intrepidez na vida de Elias. Ali onde muitos profetas estavam com medo, muitos profetas estavam morrendo, Elias não, Elias tinha intrepidez. Elias, ele se levanta para proclamar a verdade, para falar a verdade. Queridos, contextualizando essa passagem de Elias e a nossa vida hoje, o contexto da nossa história hoje, queridos, existe muita perseguição. É ou não é verdade? Nós vemos isso por todo mundo. Né? Vemos nações querendo destruir, acabar com Israel. Tem nações que cristãos estão morrendo, irmãos. Nós aqui no Brasil não estamos enfrentando muito disso, mas existe muita perseguição. Então nós precisamos dessa convicção, porque essa convicção vai nos dar intrepidez, vai nos levar a anunciar a verdade, assim como Elias. Amém, irmãos? Você sabia que dentro desse contexto de perseguição, existem muitas pessoas que estão ansiosas, que estão esperando que nós nos levantemos e anunciemos a verdade. Romanos capítulo 8, versículo 19, nos diz que a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Amém, irmãos? Primeiro princípio chave na vida do homem de Deus chamado Elias era que ele tinha certeza da realidade do mundo espiritual e ele tinha convicção da existência do Deus Criador. Por isso, ele diz: tão certo como vive o Senhor. E essas foram as suas primeiras palavras. Amém? Segundo princípio chave, Elias, ele tinha certeza de que era representante de Deus. Em 1 Reis 17:1 diz assim: tão certo como vive o Senhor, perante cuja face estou. Ou seja, ele está declarando: olha, eu estou ante a face do Senhor. Eu sou um representante do Senhor. Eu estou aqui nessa terra como um representante de Deus. Eu estou aqui diante de você, Acabe, diante de você, Jezabel, como um representante de Deus. E isso faz toda a diferença. Elias, com essas palavras, ele se apresenta ao rei como um representante, como um embaixador de Deus. E aqui precisamos entender algo. Ser representante é o mesmo que ser um embaixador. Isso quer dizer que Elias era um representante ou um embaixador do reino. Amém, irmãos? Como embaixador do reino de Deus, nós precisamos saber onde fica a nossa embaixada. Amém, irmãos? Onde fica a nossa embaixada? Seria a igreja a nossa embaixada? Seria o templo em Israel a embaixada de Elias? Onde seria a embaixada de Elias? Se descobrirmos onde era a embaixada de Elias, nós vamos descobrir onde é a nossa embaixada hoje. Amém? Como já dissemos na introdução da nossa mensagem, não sabemos muito sobre Elias. Entretanto, alguns estudiosos do Antigo Testamento dizem que o profeta era um eremita do deserto e que ele vivia no deserto. E acredita-se que Elias tinha um vínculo com a escola de profetas que existia já há muito tempo.
Escola essa que se iniciou nos tempos de Samuel. E baseado, queridos, nessas informações, concluímos que a embaixada de Elias era o deserto. Amém? A embaixada de Elias era o deserto. Hoje nós temos escolas de profetas. Temos várias escolas de profetas por aí no Brasil. E essas escolas, elas são chamadas de faculdade do silêncio. Amém? Faculdade do silêncio. Onde os profetas calavam a voz do eu e aprendiam a ouvir a voz de Deus. Amém, irmãos? Tem um jejum que eu acho muito precioso, mas difícil de fazer. Talvez mais difícil do que ficar sem comer, né? Porque tem jejum que não é jejum de comida, né? Tem, por exemplo, o jejum de palavra, onde você faz um propósito com Deus de se calar, de calar a voz do teu eu. Já fiz esse tipo de jejum. É muito difícil, irmão. Pensa um indivíduo que gosta de falar, né? Ainda mais pastor, né? Mulher também gosta de falar, né? Então, você se calar. Mas quando você faz esse jejum com um propósito. Qual o propósito? Calar o seu eu e ouvir Deus. É incrível, irmãos, como você ouve Deus fazendo esse jejum, conversando com as pessoas. Deus fala com você. Coisas que você ouve na mídia, coisas que acontece com você. E porque você está calando a voz do eu, você está sempre consultando a Deus, você está sempre perguntando a Deus, Deus, o que o Senhor está falando, o que o Senhor está querendo dizer com isso. Irmãos, esse jejum é muito, muito bom, é difícil, mas ele é muito edificante. Amém? Então, onde era a embaixada de Elias? A embaixada de Elias era no deserto. A embaixada de Elias era no lugar retirado, onde ele calava a voz do eu dele e aprendia a ouvir a voz de Deus. Por isso Elias aparece e some. Porque ele estava sempre na embaixada. A embaixada é o lugar onde Deus ministra. A embaixada é o lugar onde Deus revela os princípios da palavra. Na embaixada é o lugar onde está a presença ativa, a presença diretiva de Deus. Onde está hoje a embaixada do reino? Onde está hoje para nós a embaixada? Para sabermos onde está hoje a embaixada, a nossa embaixada, nós precisamos responder duas perguntas. Primeiro, onde está o reino? Amém, irmãos? Onde está o reino? Lucas capítulo 17, versículo 20 a 21. Os fariseus perguntam a Jesus, é nesse tempo que você vai estabelecer o reino a Israel?
E Jesus diz a eles, o reino de Deus, ele não vem com aparência visível. O reino de Deus, muitos dirão, o reino de Deus está aqui, não, o reino de Deus está lá. Não, o reino de Deus não está nesses lugares, porque o reino de Deus não é um reino físico. O reino de Deus é um reino espiritual. O reino de Deus não está nesses lugares. O reino de Deus está dentro de vós. Ah, irmão, se eu estivesse aqui, Marcinho, numa igreja pentecostal, era ou não é no fervo? Era a gente rodando. O reino de Deus está dentro de mim. Isso é muito forte. Onde está o reino? O reino de Deus está dentro de mim. Então essa é a primeira pergunta que precisamos responder. A segunda pergunta que precisamos responder é: onde está a embaixada desse reino? E aí nós vamos para Mateus, capítulo 6, versículos 6 a 8. Onde Jesus ensina aos seus discípulos e a nós, essa manhã, como orar e o que fazer no momento da nossa oração. Ele diz, você entra no teu quarto. Entra lá no teu quarto. Fecha a porta. E é interessante que depois ele vai dizendo, olha, não seja como os escribas, que ficam fazendo vãs repetições. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim, aí entra no teu quarto, fecha a porta e fecha a boca. Amém? Cala a voz do eu e diga, Deus, fala comigo. Amém, irmãos? Fala comigo. O quarto é a embaixada. Amém, irmãos? Entra no teu quarto. Isso aí Jesus é quem falou, entra no teu quarto, fecha a porta. Fica ali com Deus. Louva Ele, começa louvando, adorando, e Deus vai começar a falar com você, Ele vai começar a ministrar a sua vida. E Ele mesmo vai trazer até você aquilo que você precisa perguntar para Ele. Isso, a Bíblia diz que é orar em espírito. E quando oramos em espírito, oramos bem. Amém, irmãos? Mas nós precisamos entrar na embaixada. Na embaixada. A embaixada é esse lugar, né? Eu estou escrevendo sobre o temor do Senhor, e no temor do Senhor não é apenas um sentimento de reverência e respeito. O temor do Senhor é mais do que isso. O temor do Senhor é um lugar em Deus. E nesse livro que eu estou escrevendo, eu falo sobre o momento que os homens do Velho Testamento, do Novo Testamento, estavam nesse lugar, no lugar do temor. Lá no início, no livro de Gênesis, eles já ficavam nesse lugar, na embaixada, no lugar do temor. Quando? Todos os dias, na viração do dia. Na viração do dia, eles estavam debaixo da onipresença ativa, diretiva de Deus. Onde Deus dizia, dê nome para os animais, cuide do jardim. Era na direção de Deus. E aí eles saíam debaixo da vontade diretiva e ativa de Deus e entravam debaixo da vontade permissiva de Deus, para cumprirem, para terem a oportunidade de cumprirem com os princípios, com aquilo que Deus havia falado. Amém, irmãos? Então nós precisamos entender onde é a nossa embaixada. Sabe, levante a mão aqui, quem costuma entrar no quarto e orar? Glória a Deus. Se eu perguntar quem já fez isso, eu creio que todos vão levantar as mãos. Eu creio que todos vão levantar as mãos. E sabe, Deus me manda dizer algo a todos nós aqui. Ou especificamente a alguns. Ele sente saudade. E quando você entrava no quarto, você fechava a porta e você ouvia Ele. E Ele te dava a direção.
e ele ministrava a sua vida. Amém, irmãos? Primeiro princípio-chave na vida de Elias, desse homem de Deus chamado Elias, era que ele tinha certeza da realidade de Deus, certeza da realidade do mundo espiritual e que Deus é real. Isso gerava convicção e certeza no seu coração e intrepidez para anunciar a verdade. Segundo princípio-chave na vida de Elias, Elias tinha certeza que era representante de Deus e sabia onde era a sua embaixada. A sua embaixada era o deserto. Era o lugar onde ele calava a voz do eu e aprendia a ouvir a voz de Deus. Terceiro princípio-chave, Elias tinha convicção que o poder de Deus estava à sua disposição. Isso aqui é muito legal e muito importante. 1 Reis 17:1 diz: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, sou representante dele, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Ora, onde está neste versículo a certeza que Elias tinha a respeito do poder de Deus estar à sua disposição? Onde está? Está no final do versículo, onde ele diz: nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veja que Elias, ele não diz segundo a palavra de Deus. Não. Ele não diz quando Deus quiser ele vai cerrar os céus. Não. Ele diz segundo a minha palavra. Ou seja, o poder de Deus está à minha disposição. E por isso, e só por isso, é segundo a minha palavra. Amém, irmãos? O ministério profético de Elias, ele se caracterizava pelo seu estilo diferenciado de profetizar. Porque os profetas do Antigo Testamento iniciavam as suas profecias dizendo: assim diz o Senhor. Essa expressão, assim diz o Senhor, é o que os escritores da teologia chamam de o ministério profético dinâmico estático. Ou seja, eles entravam num êxtase, ou melhor, num estado de êxtase, pela revelação que recebiam de Deus. E inspirados por essa revelação de Deus, eles profetizavam. Amém, irmãos? É um assunto bem interessante. Eu falo sobre isso no último capítulo do meu livro, O Martelo que Esmiuça a Penha. Eu falo sobre essa expressão, assim diz o Senhor. E ali eu desmascaro aquilo que os espiritualistas chamam de psicografia. É um assunto bem interessante. E se você não adquiriu ainda o meu livro, eu tenho alguns exemplares aí. Você pode me procurar no final do culto e eu posso passar para você. Amém, irmãos? Então, a expressão assim diz o Senhor, como eu disse, é aquilo que os escritores da teologia chamam de ministério profético dinâmico estático. Então, eles entravam em um estado de êxtase espiritual pela revelação que recebiam. Era a revelação que eles recebiam, que eles entravam nesse êxtase espiritual, então eles profetizavam e diziam: assim diz o Senhor.
eles profetizam dessa maneira. Amém? Entretanto, não vemos Elias em nenhum momento, em nenhuma experiência, quando ele está profetizando, em uma experiência estática. Elias parece que ele profetiza da maneira mais natural possível. 1 Reis 17:1, ele diz: digo eu que segundo a minha palavra não haverá chuva na terra. E pronto, profetizou. Em 1 Reis 18:17, o rei encontra Elias e diz: é você, Elias, que é o perturbador de Israel. E Elias diz assim: é você que é o perturbador de Israel. Você e a casa do teu pai, que abandonaram os mandamentos do Senhor. Veja que Elias, ele não fica cheio do Espírito Santo para responder ao rei. Simplesmente ele diz ao rei que ele é o perturbador. Ele e a casa do pai dele que são os perturbadores de Israel. Elias profetiza, irmãos, como se, de uma maneira natural, como se ele estivesse conversando. Em 1 Reis, capítulo 1, versículo 1 Reis 17, versículo 13 a 16, o pastor Peter leu essa passagem. Diz assim, diz que Elias, ele chega até a viúva de Sarepta e ele diz assim: faz um bolo primeiro para mim e depois para o seu filho. E a viúva diz: olha, só tem um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Então Elias diz: faz o que eu te disse, faz primeiro para mim, porque o Senhor me manda dizer que não vai faltar farinha na panela e nem azeite na botija até que chova sobre a terra. Não há um enchimento do Espírito para ele profetizar. Ele profetiza de uma maneira natural. Ele fazia isso. Sabe por que ele fazia isso? Porque ele era convicto de que o poder de Deus estava à sua disposição. O poder de Deus estava à sua disposição. E aqui então precisamos entender que o poder de Deus está à nossa disposição. Oh, acordou, hein? Desperta tu que dormes, Jorge. Está quieto demais. Querido, o poder de Deus está à sua disposição. O poder de Deus está à nossa disposição. Todas as vezes que houver um princípio bíblico como alicerce desse poder, aí esse poder estará realmente à nossa disposição. Precisa haver um princípio bíblico para que esse poder esteja à nossa disposição. Vejamos onde estava o alicerce bíblico para Elias declarar, profetizar que não haveria chuva na terra de Israel. Vamos até o Pentateuco, e com certeza Elias, na sua embaixada, ele consultava o Pentateuco, ele lia as Escrituras, ele examinava as Escrituras. Deuteronômio capítulo 11, versículo 16 e 17 diz assim: guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvies, e sirvais outros deuses, e vos prostreis perante eles, que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche ele, o quê? Os céus, e não haja chuva, e a terra não dê sua messe. E cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor
vos dá. Amém, irmãos? Elias sabia que o poder de Deus estava à sua disposição. Por quê? Porque ele conhecia a vontade de Deus para o povo de Israel. Ele conhecia as Escrituras, ele sabia o que as Escrituras diziam a respeito de um rei que se torna idólatra, de um povo que adora outros deuses. Ele sabia, pelo seu conhecimento das Escrituras. Amém, irmãos? Que o poder de Deus estava à sua disposição. Era só falar. Era só falar, irmãos. Amém? O poder de Deus está à sua disposição. Agora, ele está alicerçado num princípio bíblico. Basta você conhecê-lo, basta você se aplicar, basta você entrar na embaixada e não somente ouvir Deus, mas não somente se calar, mas ouvir Deus através da palavra. Conhecer os princípios. Aleluia, irmãos. Mas o que acontece muitas vezes é que nós não conhecemos. Existem muito poder liberado para a igreja, irmão. Presta atenção nisso aqui, ó. Existe muito poder de Deus liberado para a igreja, que está alicerçado em princípios bíblicos, mas nós não usufruímos desse poder. Porque muitas vezes nós não sabemos e nem percebemos. E eu quero encerrar aqui, falando sobre um evento que aconteceu comigo, que fala muito sobre isso, sobre esse terceiro princípio-chave, do poder estar à nossa disposição. Como vocês sabem, meu irmão, ele já faleceu, e meu irmão, ele foi pai de santo, ou misericórdia, pai de demônio, né? E pai de santo é você. Quem é pai aqui? Eu profetizo que você é pai de santo, amém? Teus filhos vão ser santos. E ele, como médium espírita, como vidente, ele batia muito de frente com meu pai. Os demônios fazem isso, eles querem derrubar o cabeça, né? E ele bebia, e quando ele bebia, ele falava cada coisa para o pai, agredia meu pai, era bem complicado. E no final de semana, nós fomos até Morretes, né? Vamos comer uma carne em Morretes, né? Família. E chegamos lá, arrumamos uma churrasqueira, fomos assando a carne, tudo bem, e o meu irmão começou a beber. Começou a beber, aí o demônio começou a perturbar. Nós estamos assim na mesa, e meu pai discutindo com ele, de repente ele fala assim, ó, você duvida, né? Falou com meu pai. Você não acredita que eu sou vidente? Então, olha aí no seu relógio. Amanhã, essa hora, vão falar para você que um parente seu morreu. Ah, larga a mão, meu pai falou, larga a mão de falar bobagem. Larga a mão de falar besteira. E aí ele repetiu, olha no relógio. Ah, tá, olhou no relógio, 12h15. E aí, depois ele caiu dentro de um latão de lixo e fez um sarceiro lá, né? Tudo bem. Era um domingo, né, que nós descemos lá para Morretes. Segunda-feira estamos almoçando. Toca o telefone, o tempo que tinha telefone, né? Toca o telefone. Eu fui atender, era minha tia, uma tia minha chamada Leonor. Ela disse assim, ô Tino, tá aí? Eu falei, tá, tia, chama ele para mim. Aí eu fui lá, ô pai, a tia Leonor. Aí ele levanta, vai, tem o telefone. E a tia Leonor fala assim, uma notícia ruim ao Tino. O quê?
tia Nalvina, né? Faleceu. Ele olha no relógio, 12:15. Durma com esse barulho, né? 12:15. E isso ele falava, né? Daí oraram no relógio, viram lá o relógio, viram a hora. Falei, eu sou vidente. Sou vidente. E ele, quando ele ia em casa, meus pais já eram bem de idade, e aí quando ele bebia, ele ia pedir dinheiro, e era terrível, e ele oprimia os velhos, sabe? Ele ia, falava, amaldiçoava, falava um monte de coisa lá. E quando eu percebia que ele estava muito alterado, eu pegava ele e levava embora para casa. E eu estou passando em frente, assim, do lado da cozinha, né? Que eu moro nos fundos da casa, moro até hoje nos fundos da casa dos meus pais. E aí o meu irmão estava lá, alcoolizado, falando com a cuidadora. A cuidadora era Silvana, o nome dela. E ele dizia assim para ela: você tem tantos filhos, né? Tem. Pois é. Mais velha vai ficar doente. Quando eu passei e ouvi aquilo, eu voltei, entrei na cozinha e falei: Silvana, sua filha não vai ficar doente, fique tranquila. Paulo, vamos embora. Você está alterado, vamos embora. Ah, mas eu estou aqui profetizando aqui, estou falando aqui. Não, vamos embora que você já está falando bobagem. E peguei ele, pus ele no carro e estou indo. Isso acontecia muito quando eu levava ele para casa. Eu estava falando com ele, daqui a pouco eu não estava mais falando com ele. Estava falando com o Exu Caveira. E daí saía o Exu Caveira, voltava ele. Era uma confusão, era um troço assim complicado. E eu estou indo levar ele para a casa dele, ele fala: você sabe que eu sou vidente, né? Você sabe. Ele estava falando daquele dia lá em Morretes, né? Você sabe, ele disse. Eu sei, Paulo, um dia você vai ser um profeta de Deus. Um dia você vai ter o verdadeiro. Ah, você sabe que eu sou vidente. E aquilo foi me irritando, irmão. Quando paramos assim num sinaleiro, eu falei, tá certo, você é vidente, então, tá. Você fica bravo, fica nervoso. Tá certo, você é vidente, mas com o negócio ali da Silvana, você errou, né? Ali da Silvana você errou, eu falei para ele. Nem sei porque eu falei aquilo. Mais tarde que fui saber porque eu falei aquilo, né? Aí não era mais ele, aí ele ficou endemoniado. E aí ele olhou para mim com um olhar de dar medo, e ele disse assim: eu não errei, você cancelou. Hein? Existe muito poder de Deus que está à sua disposição. Amém, irmãos? E eu não sabia daquilo, quem me revelou foi o próprio demônio. Né? Ele disse: não, eu não errei, você cancelou. Se você não tivesse cancelado, ela ia ficar doente mesmo. Amém, irmãos? Há poder. Queridos, esse poder está à disposição da igreja. Precisamos conhecer as Escrituras. Precisamos ter consciência, ser convicto a respeito do mundo espiritual. Precisamos ter convicção a respeito da realidade de Deus. Deus é real. Se queremos que esse poder se manifeste, se queremos ter acesso a esse poder que está à disposição da igreja, nós precisamos ser convictos a respeito de que somos embaixadores. Amém, irmãos? Somos embaixadores do reino aqui nessa terra. Muita coisa Deus vai fazer, muita coisa Deus vai realizar na sua casa, na sua família.
Se você for para a embaixada, se você dedicar tempo na embaixada, assim como Elias dedicava tempo no deserto e só aparecia para profetizar e realizar grandes coisas. Amém? O poder de Deus, ele está à disposição de você. Está à sua disposição. Seja como Elias, convicto a respeito do mundo espiritual e de Deus. Seja como Elias, convicto a respeito de que ele era um embaixador. Você é um embaixador do reino. Amém, irmãos?